A Organização Mundial da Saúde estima que 40% da população sofre de distúrbios do sono em todo o mundo. Além da insônia, o ronco e a apneia obstrutiva são as doenças mais comuns. No Brasil, 40 milhões de pessoas têm alguma disfunção, algum distúrbio na hora de dormir, para pegar no sono. Isso equivale, por exemplo, à população inteira da Argentina. A nossa convidada de hoje é a neurologista e pesquisadora do Instituto do Sono da Unifesp, Dalva Poiares. Boa tarde, Dalva. Prazer tê-la conosco. Boa tarde, Wagner. Prazer é meu. Tudo bem? Tudo bem. Vamos começar pela má qualidade do sono. Ela é um efeito da modernidade, dessa vida com tablet, com computador, com smartphone, com tudo ao mesmo tempo agora? Ou ela é uma questão de saúde pública, uma coisa leva a outra? Existem vários fatores envolvidos. Um deles nós estamos encurtando o nosso tempo dedicado ao sono. Então, cada vez temos menos tempo para dormir e mais atividades. A vida está ficando muito complexa. Outra questão é que, por exemplo, o estresse, o aumento do estresse da vida moderna, a obesidade e fatores que influenciam também na má qualidade do sono. Então, existem fatores que contribuem para diminuir a quantidade e também piorar a qualidade do sono. A modernidade faz com que crianças também tenham problemas de sono? Esse excesso de atividades e tudo mais? Muito interessante esse ponto, na medida em que as pessoas chegam mais tarde, cada vez mais tarde em casa, tem mais volume de trabalho e o que ocorre? Os pais, quando chegam em casa, querem ter, obviamente, conviver com seus filhos e daí por diante, então começa a atrasar o horário das crianças dormirem. Então, isso tem prejudicado não só o sono dos adultos, mas das crianças também. Mas o prejuízo também é por conta das crianças usarem também smartphones, internet, porque elas também estão usando tudo isso, né? Sim, é um excesso de estímulos, isso na criança maior, né? Na criança menor, digamos que a convivência da família até tarde, na criança maior e até mesmo no adolescente, o excesso de oportunidades e de atividades e entretenimento que se tem hoje em dia na vida moderna. Tecnicamente, o que é a insônia e quais são as características dela e as consequências da insônia? Insônia, infelizmente, é um distúrbio muito comum na população geral e se caracteriza por uma dificuldade para começar a dormir ou manter o sono, ou seja, o indivíduo acorda no meio da noite e tem dificuldade para retomar o sono. E tem consequências durante o dia, tais como dificuldade de memória, atenção, concentração, irritação, sonolência, fadiga. Ela pode ser causa ou trazer algum problema maior de saúde, a insônia? Em longo prazo, a insônia, quando a insônia tem um encurtamento real do tempo de sono, um insônia que dorme realmente pouco, ele pode ter consequências não somente o que nós chamamos de cognitivo, ou seja, de diminuir o desempenho, a memória, a concentração, mas também tende a ter sintomas de ansiedade, sintomas de depressão e até mesmo distúrbio metabólico, ou seja, a privação de sono causada pela insônia ou causada por um estilo de vida desfavorável pode levar o indivíduo a engordar, a ter maior propensão a diabetes e doenças cardiovasculares. A questão é, a insônia ela é muito mitificada também. Ela é o principal problema e quais são ela é o principal problema? Em termos de frequência, junto com a apneia do sono, são os mais frequentes, sem dúvida nenhuma, na população. E são comuns casos em que a apneia do sono e a insônia ocorrem similarmente? Pode ocorrer no mesmo indivíduo, mas os indivíduos com apneia do sono, que são aqueles indivíduos que têm pausas respiratórias durante a noite, geralmente são indivíduos que têm um ronco intenso, esses indivíduos, eles costumam apresentar mais sonolência durante o dia. Dificilmente eles se queixam de dificuldade para iniciar ou podem acordar no meio da noite, mas conseguem retomar o sono. Então, muitas vezes, eles não percebem que o sono deles é de má qualidade. O parceiro é que percebe. A gente brinca, eu vi um número no volume de crescimento de caixas de venda de Rivotril. Saltou de 400 e poucos mil caixas para cerca de 20 milhões de caixas de Rivotril em pouquíssimo tempo. É um crescimento exponencial. E o Rivotril é um
um medicamento que ajuda a dormir, o Stilnox também e tudo mais. Que avaliação a senhora faz desse cenário, desses indutores de sono, desses medicamentos que levam a pessoa a tentar relaxar? Como é que é possível relaxar no fim da noite sem usar o Rivotril? O fato é que esses medicamentos, eles são prescritos pelo médico e o controle é rigoroso. Então, o que está acontecendo é que cada vez mais o meio médico está prescrevendo medicamentos, ou seja, a população tem manifestado uma necessidade exagerada, junto com uma prescrição exagerada de calmantes e medicamentos para dormir. Isso é fato. Agora, lidar com o estresse do dia a dia é uma tarefa que nós temos que aprender para vivermos melhor e para evitarmos problemas como insônia, ansiedade e daí por diante. Então, o tratamento seria uma mudança de hábitos, é isso? Para não ter que chegar ao ponto de ter que usar um remédio como Rivotril, enfim. Existem medicamentos atualmente que não dão dependência e se o indivíduo tem um diagnóstico de distúrbio de ansiedade, transtorno de ansiedade ou distúrbio de insônia, então ele tem que tratar o distúrbio eventualmente com medicamentos. Mas se você tiver um estilo de vida mais favorável, se você conseguir não só lidar melhor com o estresse, como diminuir a quantidade de estresse que nós mesmos trazemos para a nossa vida, é óbvio que isso ajuda, junto com hábitos saudáveis, alimentação, exercício. É óbvio, Dalva, que não se deve comer uma feijoada antes de deitar, né? Isso é ponto de partida, não precisa ser médico, não precisa ter estudado psicologia, psiquiatria ou distúrbios do sono para saber isso. Mas a questão é a seguinte, quem está nos assistindo em casa quer saber o seguinte, se alguém se identificou com isso tudo que você falou, como dormir melhor? Qual é a receita número 1, os primeiros passos para que essa qualidade do sono possa ser restabelecida? Primeiro, se você tem um distúrbio do sono, é importante que você reconheça porque ele pode ser tratado. Caso você não tenha um distúrbio do sono, o que você tem é um estilo de vida desfavorável, então é interessante você observar se você está respeitando o seu ritmo biológico. Por exemplo, nós temos um ritmo biológico. Existem pessoas que precisam dormir mais cedo, outras que precisam dormir mais tarde, algumas têm dificuldade de acordar cedo e daí por diante. Se você puder adaptar a sua vida dentro do possível ao seu ritmo biológico, exercer atividade física, trabalhar mentalmente também. Então, é importante ter um nível de atividade, porque isso, durante o dia, o indivíduo ativo é aquele que dorme melhor à noite. Mas cuidado com o excesso, porque o excesso de atividade pode trazer o estresse, que pode prejudicar o sono. E à noite, lembrar de tarefas relaxantes, de distrair, de deixar os problemas resolvidos da melhor maneira possível, pelo menos pensar neles antes de você encontrar soluções para relaxamento. Por exemplo, algumas pessoas gostam de ouvir uma música, outros se distraem com alguns programas de TV. Isso os ajuda a distrair e a aliviar as preocupações para permitir que eles durmam. Então, atividade, hábitos saudáveis, como você bem lembrou, Wagner, uma refeição mais leve, porém não ir dormir com fome, também é importante, né? São pequenos hábitos no dia a dia, além de evitar bebida alcoólica, café, cafeinados à noite. Tá. Okay. Dalva, muito obrigado. Dalva Poiares, que é do Instituto de Sono da Unifesp, esteve aqui conosco. Muito obrigado pela sua entrevista. A gente espera contar mais vezes com você, falando de um problema que atinge 40 milhões de brasileiros, fração equivalente à população toda da Argentina. 1 em cada 4 brasileiros tem algum distúrbio do sono. Tá? Obrigada. Obrigado pela atenção.